Circuito inversor, CMOS, análise. Segunda parte. Professora Letícia Vieira Guimarães, Engenharia de Computação, UERGS em Guaíba. Então, circuito interno da porta inversora. Então, relembrando aqui, né, o desenho, então, de uma porta inversora CMOS, utilizando dois transistores, um canal P e um canal N, né? Aqui, então, nós estamos simulando uma entrada de 5 volts com um VDD de 5 volts, né? Colocamos aqui, então, esse resistor de 1 mega, para que fique sempre no terra, para uso dessa chave aqui. Vamos entrar com 5 volts, e aí está saindo aqui, na saída, 3,163 microvolts. Isso aí é o zero, né? Então, foi invertido o sinal, porque entrou 5 e saiu 0. Diz aqui, a saída da porta está conectada ao transistor canal N, né? Então, tá aqui, que é o canal N que está funcionando, porque o canal P está com VGS igual a 0. Então, esse canal P aqui está em corte, está no estado de corte. E o canal N está no estado de saturação, está no estado de triodo, aliás, né? Está com 5 volts de VGS e está com 0 no VDS, que aqui é a saída, tá? Aqui é o D, aqui é o S. Bom, então isso aqui equivale, né, a uma chave aberta, que é o canal P. Aqui diz, então, nesse estado, o canal N é conhecido como um dispositivo pull-down. Ou seja, por quê? Porque o resistor está ligado no terra. O down é dizer embaixo. O terra sempre é para baixo nos desenhos, né? Então, a gente pensa sempre terra abaixo, né? Então, está ligado abaixo. Então, aqui representa a resistência interna desse transistor canal N, que está, então, entre outro, e aqui uma chave aberta que representa esse canal P. O que acontece, então, é que não tem nada conectado, só tem um resistor conectado ao terra, então ele é um 0 volts praticamente na saída. Muito bem. Agora, então, temos aqui a situação em que, da mesma forma, né? Vou ver aqui. Bom, temos aqui, então, então, a entrada é 0, a saída vai ser 1, e esse transistor canal P está com VGS igual a 5, ou VSG igual a 5, ele está, então, ele está no estado triodo, e esse aqui está no estado de corte, porque tem 0 aqui, então VGS igual a 0, está em corte. Está em corte, então, é com uma chave aberta, e esse aqui é uma resistência, como se fosse uma resistência, a resistência está aqui. Então, a corrente que alimenta essa saída, ou que teria uma saída aqui, né, passa por esse resistor aqui, que é o resistor interno do canal P. Aqui nós temos, então, o 5 volts, que é quando a chave inversora está com a entrada igual a 0, passa essa corrente por ela, né? Muito bem. Em seguida, então, temos o efeito da carga na porta inversora aqui. Eu coloquei uma carga, né? Então, o que acontece é que, nesse estado em que aqui é 0, nós temos uma corrente, que aparece essa corrente aqui, essa corrente passa pelo canal P, né? Então, essa corrente aqui é que alimenta o circuito que está conectado à saída dessa porta. Então, é como se tivesse um circuito aqui ligado na saída dessa porta, né?
e essa resistência aqui está representando esse circuito que vem ligado depois. Aqui é a mesma coisa. Então, o que acontece é que toda corrente que o circuito seguinte tem na sua entrada, vem desse transistor aqui. Esse aqui tem que se manter aberto, certo? Aqui, então, aqui, ó. Quando tá ligado aqui, que é 5 volts, né? É 5 aqui, esse aqui tá funcionando, vocês veem, a corrente é sempre zero, né? Então, quando aqui é 0 volts, aqui é 5 tem 5 volts aqui, esse aqui está na região de triodo, né? Tem alguma corrente aqui, tá? Que vai ser drenada, essa corrente vai ser drenada daqui, né? Ela não vai passar por aqui ou vai passar por aqui. É uma corrente mínima, né? Então, a corrente IG que eu falo aqui é uma corrente de polarização que é como aqui é um capacitor na entrada, a corrente é zero aqui, né? E a resistência de entrada é infinita, porém, né? Então, na entrada podemos conectar vários outras portas, mas, né, a capacitância metal-oxo-silício faz com que a capacitância da carga aumente e diminua a velocidade de operação. O que isso quer dizer? É que, apesar de não entrar nenhuma corrente aqui, a corrente alternada vai passar. Então, as variações, elas vão passar, elas vão ter que ser admitidas, as variações, né? E essas variações são as frequências, e é isso que vai limitar, então, a velocidade de resposta dessa porta, né? Também. Então, a gente vai ter que estudar um pouco de capacitância interna do transistor, né? CMOS. Certo? Aqui, então, com 0 vai ser 5 aqui. Muito bem, vamos ver o resto da situação. Aqui tem esse gráfico aqui, que é um gráfico de transferência de tensão, chamado CTT, característica de transferência de tensão. Isso aí lá no livro, na página 4, na seção 4.10, tem aqui, então, uma variação de VI, que é a VGS, tá? Que é a entrada aqui, ó, entrada VI. Essa entrada VI aqui variando, né? Do 0 até o VDD. O que é o VDD? VDD é a alimentação aqui, ó. Tá? E chegou um ponto aqui em que há uma transição na saída. Essa aqui é a saída VO. Essa aqui é a saída VO. Aí tem a saída VI. Então, tem um ponto aqui que vai variando a entrada até que até esse ponto aqui, a gente pode considerar alto, né, na saída, né, 1 na saída. Depois que a entrada, então, passa, né, nesse ponto aqui tem uma variação rápida, isso é um ponto de transição, que eles dizem que é a tensão de limiar dessa porta, né, ou VTH aqui, ó, que é VDD sobre 2, VDD igual a 5, seria 2,5, né, nesse caso aqui, tá? E então, andando mais para cima, o VI até chegar a VDD, ele vai permanecer em 0 a saída aqui. Essa saída aqui permanece em 0, tá aqui. Tá? E tem uma faixa aqui de transição, né, na saída, tá? Então, que se vê que a tensão de entrada em 1, high, né, é considerada a entrada 1 quando tiver até 1/8 de 5 VDD menos 2 VT. O VT é a tensão de limiar do transistor, né? Consideramos esses dois transistores com o mesmo VT, tá? E essa tensão mais baixa, né? Essa aqui até a tensão mais baixa aqui, né? Esse ponto aqui é 1/8 de 3 VDD mais 2 VT. E essa aqui é a margem de ruído em 1 high, né, que é o ponto da entrada high, e a margem de ruído de 0 low. O que será isso? O que será isso, né?
tá? Aqui nesse ponto ele diz outras informações, né? Faixa QN na saturação, QP na região de triodo, tá? Então, QN na saturação, né? E QP na região de triodo. Quando é triodo, então, porque está entrando um sinal de entrada considerado negativo, né? Aqui, QN está desligado, aqui tem uma transição legal, né? O QN desligado, né? Se o QN está desligado, porque deu zero aqui, está com zero na entrada, aí QN está desligado, QP está na região de triodo, né? Logo em seguida tem uma faixa ruim aqui, uma faixa em que o QN entra na saturação, né? Aí é uma coisa de transição. Então isso acontece até o VT aqui, ó. Tá? Então nessa faixa aqui se pode dizer que ele está trabalhando bem, né? Que a entrada, que nessa faixa aqui entrando zero, nós vamos ter 1 aqui na saída, com certeza. Depois aqui em diante também, aqui o QP está desligado, mas aqui o QP está em saturação, né? Então, você pode ver isso aqui, certo? Vamos ver adiante, tem mais umas coisas, vamos mostrar. Aqui, então, tem umas definições, que é a margem de ruído em zero lógico ou low, né? Que aqui esse L quer dizer low. Faixa de valores de tensão, então, a faixa de valores de tensão que é identificado como nível lógico zero, né? Quando a entrada VI é igual a VIL, né? Até VIL, na verdade, né? Tá? Aqui é quando o VI tá maior que VIH, né? Então, tem uma tensão de transição. A tensão de transição tá aqui, ó, VDD sobre 2, né? Que é o valor de tensão VI, onde o valor da saída é indefinido. Por quê? Por que é indefinido? Porque tá entrando com essa aqui, VDD sobre 2, e o troço, então, fica variando aqui em cima, para cima e para baixo, né? A saída é VO. E aí, é calculado dessa forma aqui, né? RVDD menos VTP, que é a tensão, é o valor da tensão de limiar do transistor P, canal P, mais a tensão de limiar do transistor canal N, 1 sobre R. Afinal, o que é esse R aqui? Esse R aqui é a relação dos betas, ó, do beta de P sobre o beta de N, que são K'P ou K'N, e WL de P e WL N, uma raiz, uma razão, né? Então, essas margens aí é onde a gente pode reconhecer que o transistor, que a lógica está funcionando, né? Ele te diz o quanto ela vai reconhecer que é zero ou que é 1 esse sinal de entrada. Vamos ver mais uma coisa no exercício. Tendo esse exercício aqui, o conversor CMOS, como estudado anteriormente, está aqui ele, conversor CMOS. O inversor CMOS, aliás, tem um VT de 1 volt, obtém a VIL, V1H, e as margens de ruído, se VDD for 5. Então, a gente calculou com as fórmulas, né, aquelas fórmulas daquele slide, e deu 2,1 volts para VIL, aí eu marquei aqui, ó. Então, ela é baixo, considerado zero, até 2,1 volts, e deu o VIH, com a fórmula deu 2,9 volts. Então, de 2,9 até 5 é considerado alto, tá? A saída aqui, né? Então, a margem de baixa e a margem de alta deu 2,1, porque é uma faixa aqui, ó. A faixa de 2,1 tá aqui, de 0 a 2,1, e de 2,9 até 5 também tem 2,1. Então, essas são as margens que
ou seja, a faixa que se considera o sinal alto e a faixa que se considera o sinal baixo, né? Interessante ver dessa forma. Em seguida, tem um outro exercício do livro que considere o CMOS VT 2 volts, com W sobre L igual do canal N 20, W sobre L do canal P 40, o K' N do canal N igual a 2 micro e o K' P do canal P 20 micro, VDD 10. Então, a gente, né, foi obter a corrente máxima e o cálculo, segundo a fórmula que tem aqui, o cálculo da corrente máxima, então, foi feita dessa forma aqui. Nós temos um cálculo dessa natureza aqui, onde a corrente fica calculada assim, dessa forma, corrente máxima, certo? Então, bom, a corrente máxima é importante porque a corrente máxima é importante porque o fan-out, né, ele depende da corrente máxima que a porta pode fornecer. Então, nós temos que calcular para verificar essa condição, né? Bom, vamos ver o seguinte. Então, a operação dinâmica da porta inversora, essa operação dinâmica, dinâmico quer dizer de variação, né? Que varia, movimento. E quando tem variação, a gente logo pensa, é ligado a um capacitor ou um indutor. Nesse caso aqui, nós temos capacitâncias aqui que, quando ligadas a outros, vou botar um inversor aqui, outro inversor, ela vai aparecer dessa forma aqui, ó, um capacitor aqui. E aqui mostra, então, essa variação na entrada, ó, que é de VI, esse aqui é VI, como ela se dá em VO, né? Aqui estava 1, aqui estava 0, aqui estava 1. Quando houve a variação aqui, a resposta dele demorou a ser alterada aqui, né? E depois, então, temos a subida depois, né? Porque quando desce aqui, ele inverte, tem uma subida, é um atraso. Esse atraso aqui ele chama de tempo. Tem um tempo de atraso aqui, tem um tempo de atraso de descida e tem um tempo de atraso de subida. Aqui tem uma frequência de chaveamento, que essa frequência de chaveamento ela é um reflexo dessa variação. E aí tem uma relação aqui de potência com a frequência e a capacitância de tudo que está ligado nessa porta. Então, vocês veem que a potência também, ou seja, a energia, o consumo da porta, o consumo de um circuito desses, depende da capacitância do transistor lá dentro, né? É interessante, né? E aí, eu mostro aqui como essas capacitâncias aparecem, né? Elas podem ser calculadas. Aqui a capacitância de carga do circuito inversor representa a capacitância de entrada dos circuitos lógicos CMOS. Então, a capacitância de entrada dos circuitos lógicos CMOS, eles estão ligados ao gate. Então, o que está ligado ao gate é o que está representado aqui no modelo de pequenos sinais, né? O CGS, né? O capacitor entre o gate e a source, e o capacitor entre o gate e o dreno. Tá aqui, ó. É aqui o gate e o dreno, como é calculado, 1 meio de WLCOX, essa é a capacitância do metal óxido silício, né? E aqui a capacitância do metal óxido silício, também a mesma fórmula, só que um pouco menor, que é 2 terços, né? Um pouco maior do que o CGD. A frequência de corte, ou seja, a frequência em que vai cair 3 dB do ganho desse transistor, se a gente for fazer um amplificador, é a frequência de corte, é o GM dividido por 2π vezes a soma dessas duas capacitâncias, esses dois capacitores aqui.
Então, a frequência de corte, ela depende, né? Quanto maiores os capacitores, menor a frequência de corte. Então, se a gente quer uma frequência bem alta de amplificação, né? Esses capacitores vão atrapalhar. Um caso aqui que a gente vai ver, agora, não, vamos comentar esse GM aqui. GM, eu não escrevi aqui, mas é 2ID sobre VOV, né? Então, a corrente baixa de GM, né? Vai dar um GM pequeno, né? Então, a gente pode influenciar nessa resposta, escolhendo uma corrente tal ou um GM tal para o nosso circuito, né? Interessante. No caso de um amplificador. Então, aqui tem a operação dinâmica, né? A corrente, aproximadamente essa aqui. A resistência a gente já calculou certa vez, né? E o tempo, como é que se calcula, né? O tempo de atraso lá, o tempo de resposta do nosso inversor. Então, vocês anotem essas fórmulas aí, certo? A capacitância, ela é colocada aqui, ó, na entrada. Então, quer dizer, tem a chave do transistor QP, tem a resistência do transistor QN e a capacitância do circuito lógico posterior, né, que vai estar nesse sistema. Aqui nós temos uma resposta de VO pela corrente ID, tá? Então, ele demonstra que aqui tem uma descarga desse capacitor, desse capacitor aqui, né, através do QN, tá? É bem interessante, a gente percebe isso até na resposta em que a gente tem nas aulas práticas de transistor que a gente faz. Então, temos aqui uma definição, temos aqui a fórmula da resposta, tá? Temos aqui um exercício feito do livro, vocês tentem fazer também, do livro é 4.45, né? Eu encontrei esse 8 nanosegundos, espero que vocês encontrem, talvez seja interessante de ver como isso pode variar, né? Então, vamos verificar depois essa resposta. E temos, então, um experimento que eu fiz também no Falstead, que mostra aqui o ponto de corrente máxima que ele vai, esse circuito vai demandar, né? Na construção dele, coloquei um amperímetro aqui para ficar melhor, para poder ver a corrente, a demanda dessa corrente. Botei uma carga assim de corrente pequena, com 10K aqui, e fui variando então o VI, com esse potenciômetro, e fui verificando qual a corrente que dava aqui, e deu um pico justamente em VDD sobre 2, que é onde disse que acontecia a transição de chaveamento, e na transição de chaveamento é onde tem a maior corrente, né? E é interessante isso, né? Onde tem aquela transição onde a gente não sabe onde está a saída daquele gráfico. Tem outros exercícios, aqui é o 4.47, então vocês podem me ajudar então a fazer esses exercícios. O 4.48 também tentem fazer, vamos ver o que dá lá do livro, né? Dentro do livro, né? Dentro da seção 4.10, vocês deem uma olhada. É só o cálculo, né? Cálculo e emprego das fórmulas. E eu queria comentar, então, que é fan-in e fan-out, né? Fan-in de uma porta é o número de entradas que a porta possui, logo uma porta NOR com 4 entradas tem um fan-in igual a 4. O fan-out é o número máximo de portas similares que uma porta pode acionar enquanto permanece nas suas especificações de trabalho. Então, esse aqui, ou vocês deem uma olhada naquele vídeo que eu passei, e eu achei interessante. Tem bastante vídeo no YouTube sobre fan-in e fan-out, que vocês podem dar uma olhada e a gente pode discutir depois se quiserem, já que pode cair na prova. Então, boa sorte, vamos estudar.